As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam bem-vindos mais uma quinta-feira aqui ao nosso programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro, eu sou mestre aí em Reiki, também sou pós-graduado em acupuntura, massoterapeuta e quiropraxista e estou aqui na Web Rádio Fraternal fazendo mais um programa aqui juntamente com o meu amigo e cameraman Jefferson, para todos os nossos amigos aí, ouvintes e telespectadores desta rádio que também está aqui no YouTube através deste vídeo. E hoje nós estamos falando sobre essa continuação dessa série aí das terapias que nós estamos abordando, sendo que no programa passado nós falamos sobre o Reiki e nós estamos contemplando então as 29 terapias presentes dentro do SUS, das PICs, que são as práticas integrativas e complementares, e hoje a gente vai começar falando aqui dos bebês, porque a gente vai falar sobre a Shantala. Então a Shantala é uma das massagens, uma das técnicas que estão dentro da cultura e da filosofia ali da Índia, que muito provavelmente surgiu juntamente ali com a medicina ayurvédica, ou seja, a medicina ali cultural do povo indiano, e a massagem que é aplicada nos bebês. Diz a história que os ocidentais que estiveram tendo contato ali com a Índia viram as mães massageando os bebês na beira de um rio e através dessa curiosidade que despertou neles, eles descobriram que aquela massagem ali se chamava Shantala. E esta massagem ela ajuda muito os bebês a desde pequeno já crescerem com menos desconfortos respiratórios, desconfortos a nível digestivo, emocional, porque isso daí vai trabalhando a questão deles emocional, a questão física de cada um desses pequenininhos, desses bebês, certo? Então a Shantala é essa terapia que é aplicada nos bebês, nas criancinhas. A próxima terapia que a gente vai falar aqui hoje é a terapia comunitária integrativa. Como é que funciona a TCI, né, que é a terapia comunitária integrativa? A terapia comunitária integrativa é quando nós realizamos uma grande roda, né, trazemos um tema ou alguém ali especificamente traz um tema e aquele tema é acolhido pelo grupo e é discutido, abordado, interagem ali todas as pessoas em relação àquele tema. A terapia comunitária integrativa ela pode ser aplicada, por exemplo, num grupo de dependentes químicos. Ela pode ser aplicada, por exemplo, por mulheres que passaram por algum tipo de abuso. Ela pode ser aplicada, por exemplo, em pessoas que estão procurando diminuir um determinado vício ou que vão passar por uma cirurgia bariátrica, que estão colocando ali naquela roda o porquê elas acabaram engordando tanto, né, e vão passar por uma cirurgia ou até mesmo através da mudança de alguns padrões de pensamento, elas conseguem até mesmo não fazer a cirurgia bariátrica, né? Fugir aí, entre aspas, da cirurgia no sentido de começar a emagrecer devido a alguma coisa que elas vão mudando na rotina delas. Então a terapia comunitária integrativa é esta terapia que trabalha um grupo de pessoas ali sendo tratadas ao mesmo tempo com um tema específico. Muitas vezes são colocadas ali dinâmicas também para essas pessoas cuidarem uma das outras, né, interagirem entre elas e é muitíssimo interessante, tá? A próxima terapia aqui que nós vamos discutir é a apiterapia. Então, a apiterapia você pode lembrar, por exemplo, da apicultura. O que é a apicultura? É o cuidado, né, que a gente tem com o preparo, por exemplo, e a criação de abelhas e o preparo do mel. Então a apiterapia é quando nós utilizamos os conteúdos naturais que as próprias abelhas produzem para o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. Por exemplo, nós podemos ter aqui o mel
né? Podemos ter o própolis, podemos ter a geleia real, podemos ter tantos outros materiais que as abelhas preparam e que ajudam principalmente na nossa parte, no nosso aparelho cardiorrespiratório. Mas, por exemplo, a geleia real, que dizem que uma pequena colherinha, né, uma pequena pazinha por dia, ela melhora de forma absurda a nossa questão de imunidade, né? E aqui cabe um parêntese muito importante: pacientes oncológicos, né, consultem o médico de vocês, tá? Se não seria interessante vocês consumirem a geleia real, pois dizem que melhora muito o sistema imunológico, né? Ele ajuda bastante também a diminuir os efeitos colaterais da quimioterapia, da radioterapia. Então, por que não agregar ao tratamento de vocês estas terapias naturais, né? Então, fica a dica aí da apiterapia, que é a utilização dos materiais gerados pelas abelhas, né, para o nosso equilíbrio emocional, físico e até mesmo espiritual. Aí nós temos também aqui a aromaterapia, né? Como o próprio nome diz, aroma, né? Então é a utilização do nosso olfato como forma de equilíbrio. E aí dentro da aromaterapia, né, a utilização dos aromas para nos equilibrar, nós temos um componente muito importante aqui, que são os chamados óleos essenciais. Então, óleos essenciais são pequenos frasquinhos, nos quais dentro desse frasco nós temos o extrato aromático de uma determinada fruta, ou folha, ou raiz, que através deste aroma nós conseguimos também promover um equilíbrio físico, emocional e mental, né? Já é comprovado que a olfação, a utilização do aroma, ela entra muito mais rápido no nosso aparelho cardiorrespiratório e também interagindo com o nosso sistema nervoso, liberando determinados hormônios dentro do nosso sistema endócrino. Então, causa um equilíbrio só o fato de você fazer a olfação, por exemplo, de uma lavanda. Então, quando você vai lá e faz a olfação da lavanda, ela já causa várias coisas no seu sistema, ali tanto emocional quanto físico. E aí, cada um dos óleos, eles têm propriedades diferentes. Então, um dos óleos mais utilizados é a lavanda, nós temos também a hortelã, né, o sândalo, o olíbano. Por exemplo, a lavanda, ela é o grande coringa aí dentro dos óleos essenciais, ela é o grande faz tudo, né, 1001 utilidades, porque a lavanda ela serve até mesmo para queimaduras. Se você passar um pouquinho de lavanda, ela ajuda na queimadura. A lavanda ela também ajuda a gente a diminuir os níveis de estresse, depressão, os níveis de cortisol. Também melhora a síndrome do pânico, crise de ansiedade. Então a lavanda ela é extremamente interessante e importante. Já a hortelã-pimenta a gente utiliza geralmente para pessoas que têm o nariz entupido, dificuldade de respirar. Então você pode deixar ali a hortelã-pimenta próxima ao seu ambiente, com algumas gotas ali no chão, e esse aroma que vai subindo ali no ambiente, ele vai auxiliar na sua noite de sono, por exemplo. Mas você pode usar, melhor ainda, um difusor aromático. E eu tenho certeza, então, que vocês estão curiosos, né? Que vocês já estão também até clicando aí no joinha, né? Curtindo o vídeo e compartilhando aí com quem vocês gostam. Só que os próximos óleos eu só vou dar a dica no próximo bloco. Então fiquem aí que nós voltamos já com mais dicas de óleos essenciais que podem estar te ajudando no seu bem-estar físico, emocional e espiritual. Estamos apresentando Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, com Luiz De Vitro.
Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite, sejam bem-vindos então ao nosso segundo bloco. Eu sou o terapeuta Luiz De Vitro e antes da gente iniciar o nosso segundo bloco, eu peço para vocês novamente para deixar o like aí de vocês, compartilhar, porque nós vamos continuar dando aqui mais algumas dicas sobre óleos essenciais que podem te ajudar no seu bem-estar e na sua saúde física, emocional e espiritual. E o próximo aqui que eu gostaria de deixar para vocês é o óleo essencial de sândalo ou também o óleo essencial de olíbano, que ele é extremamente importante para quando nós vamos fazer alguma prática mais introspectiva, uma prática de meditação, pois são óleos que nos conectam com a questão da espiritualidade. Então seria muito interessante se você utilizasse estes óleos essenciais com este intuito. Mas a aromaterapia ela não se restringe aos óleos essenciais. A gente também pode preparar para vocês como terapeuta um óleo, uma mistura, né, um blend específico de óleos, né, uma combinação específica para você, ou seja, preparar um perfume específico para você que você pode passar no seu corpo. Ou, então, um colar aromaterapêutico com a sua mistura específica. O que seria um colar aromaterapêutico? É um colar que ele é feito, por exemplo, com uma cerâmica ou uma parte metálica, que dentro dele tem um algodãozinho. E esse algodãozinho a gente coloca algumas gotas destes óleos essenciais que você está precisando. E a pessoa usa ali por dentro da roupa. E aí toda vez que ela sente a necessidade, ou 3 ou 4 vezes ao dia, ela faz a olfação, ou seja, ela cheira aquele colar e põe de volta ali no corpo, com o intuito de equilibrar ela. Se ela está passando por uma depressão, uma síndrome do pânico, ou até mesmo para pessoas que não estão com nenhuma queixa específica, mas simplesmente querem se manter equilibradas, mesmo porque vale ressaltar que desde o começo, todas essas terapias que nós estamos falando, elas deveriam ser utilizadas não quando a gente está adoecido, e sim para a gente não adoecer. Então todas elas são terapias preventivas que visam nós mantermos o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Então é importante que a gente faça uso delas mesmo depois que nós tenhamos esta alta, porque é necessário que nós tenhamos uma regularidade na nossa manutenção do bem-estar, tá? Então a gente pode usar esse colar aromaterapêutico. Além disso, a gente pode usar a aromaterapia no formato de shampoo, de sabonete, de creme. A gente pode usar a aromaterapia em vários formatos, né? Muitas vezes a aromaterapia é associada a produtos veganos. Por quê? Porque são produtos que não têm nenhum composto ali de origem animal. Então são produtos mais naturais e muitas vezes biodegradáveis. Então também tem a questão ecológica. Mas então a aromaterapia ela pode ser aplicada de diversas formas dentro do nosso dia a dia. Como eu citei, através de um difusor, uma vela feita com óleos essenciais, uma vela aromática. A gente pode aplicar a aromaterapia com banhos de assento, com escalda-pés. A gente pode aplicar a aromaterapia com aquele perfume personalizado que eu citei. Você pode aplicar a aromaterapia em óleos de massagem. Você pode aplicar a aromaterapia em ofurô. Quando eu fui com a minha esposa, por exemplo, na cidade do interior aqui de Minas, chamado Poços de Caldas, lá a gente tem a parte do termalismo social, que é um grande complexo ali do estado, que serve para você fazer banhos com aquela água termal, com aquela água medicinal, e uma das terapias que você pode adquirir ali dentro é o ofurô. E aí você escolhe o ofurô com o sal que você quer dentro do ofurô e com o óleo essencial que você gostaria que colocasse. Então, vejam a gama, a variedade ali de ferramentas que nós podemos ter dentro da aromaterapia, tá? Aí nós temos a próxima terapia aqui, que é a bioenergética, né? A bioenergética é uma terapia que ela foi desenvolvida através da leitura do nosso formato do corpo, né? Principalmente aí
correlacionando a questão energética, e ela foi difundida através de Alexander Lowen, né, que começou a estudar esses campos de energia de uma forma, de um ponto de vista mais ocidentalizado, né? E dentro desse seu estudo, ele chegou à conclusão, por exemplo, utilizando a teoria do Reich, que nós temos 5 traços de caráter que se chamam esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, que são nomes que a primeiro ponto, assim, primeira vista, assustam um pouco, né? Mas eles têm uma fundamentação teórica, pois eles são baseados nas couraças de caráter de Wilhelm Reich. E se você tem interesse por esse conteúdo, você precisa assistir os outros programas que a gente já teve aqui, falando sobre a correlação entre a mente e o corpo, que lá eu explico de uma forma bem aprofundada todos esses traços de caráter, essas couraças. Então peguem os episódios ali anteriores, logo quando a gente começou o nosso programa, que lá eu explico de uma forma bem aprofundada cada um desses traços e qual é essa questão aí toda da bioenergética. Mas, fora essa utilização da análise visual, o Alexander Lowen ele também fazia exercícios utilizando o corpo mesmo para desbloquear essas couraças. Então ele fazia exercícios de alongamento, de respiração, com o intuito de desbloquear nós energéticos no corpo, para que a energia do nosso corpo fluísse melhor, tá? E aí também nós temos em seguida a constelação familiar. A constelação familiar, ela foi desenvolvida lá na Alemanha, né, por um terapeuta que ele estudou, né, como que interagia os povos ali da cultura africana, principalmente. Ele é o criador, ele é um ex-padre, né? E ele conseguiu, através da terapia do psicodrama, ou seja, da utilização ali de como se fosse uma novela, descobrir quais eram os campos de energia que estavam regendo determinados sistemas e principalmente os sistemas familiares. E começou a perceber que as pessoas tinham determinadas doenças, determinados problemas emocionais, físicos, espirituais, porque aquilo vinha passando de geração em geração, de geração em geração. E isso fazia com que as pessoas elas fossem honrando aquele sistema, ou seja, se todo mundo na família, a mãe tinha se separado do pai, a filha lá e casava, acabava se separando também, porque inconscientemente aquela mulher ela estava honrando o sistema da família dela. E aí o que acontece dentro da constelação? Você traz um tema específico, inclusive a constelação hoje em dia ela já é utilizada até mesmo pelo judiciário aqui do Brasil, porque ela é utilizada pela OAB para resolver casos de guarda entre pai, filho e por aí vai. Então você traz um tema específico e tem pessoas ali naquele momento, né, que você pode escolher, uma para ser o seu pai, outra para ser seu irmão, outra para ser o seu tio, o seu avô, e estas pessoas, através da abertura do campo de energia do terapeuta, ela abre o campo e essas pessoas elas vão se comportando exatamente como se comportaria seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu tio. E aí, através de alguns movimentos e sempre colocando em prática o amor e o perdão entre esses participantes aí desse psicodrama, as pessoas elas vão se reconciliando e aí todo o sistema ele vai se encaixando novamente, né? Então é muito interessante a constelação familiar, ela foi criada há pouquíssimo tempo, tanto que o seu criador faleceu, se eu não me engano, em 2019. Ela é uma terapia super recente, só que ela acelera muitos processos aí da psicologia e da psicanálise, porque ela consegue acessar o campo energético inconsciente que está regendo aquela questão, aquele problema, aquele desequilíbrio que a pessoa está passando, seja a nível emocional, seja a nível de relacionamento, ou até mesmo uma questão física. Tanto que é claro que isso não é uma regra, mas existe casos aí de regressão espontânea de endometriose, de regressão, por exemplo, de artrite, artrose, somente realizando uma constelação familiar, porque aquilo harmoniza no campo de energia da pessoa, né?
e aí a pessoa ela consegue voltar ao equilíbrio. Então o criador desta técnica, que é o Bert Hellinger, ele foi extremamente feliz quando ele conseguiu sistematizar e canalizar essa técnica e trazer aqui para cada um de nós. Então, também é muito importante a gente aqui, antes de finalizar o programa de hoje, de dizer que a constelação familiar, ela também não é uma religião, né? Ela também não é uma técnica, uma terapia, digamos assim, espírita, não tem nada a ver com espiritismo, e sim você acessa um campo. Ninguém ali naquele momento é um espírito que está incorporado, que está falando alguma coisa, não. A pessoa simplesmente ela entra na energia, na vibração, no campo de energia daquela determinada pessoa que ela está interpretando. Seja o pai daquela pessoa, o irmão, o filho, o avô, porque você entra em contato com a energia que está regendo aquele determinado sistema, aquele determinado campo. Mas não é religião, não é espiritismo, não é nada disso. É uma terapia e, inclusive, como a gente está citando aqui na nossa série, ela está dentro do SUS, tá bom? Então, eu agradeço demais a audiência de vocês aqui hoje. Estou deixando aqui todos os meus contatos, que é o nosso Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. O meu WhatsApp, para quem quiser tirar dúvidas e conversar comigo diretamente, que é o 11 99545 5262. Também aqui embaixo está aparecendo o nosso site aqui da rádio, tá bom? Para que vocês possam estar por dentro de todos os conteúdos, não só dos nossos programas anteriores, mas também de todos os outros colegas meus aqui da rádio. E nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.